A Idade do Ouro é um filme de 1930, dirigido por Luis Buñuel, estrelado por Gaston Modot, Lia Lis, Caridade Delaberdeschi e Max Ernst. O filme consiste em uma série de pequenas histórias interligadas, a mais presente das quais detalha a história de um homem e uma mulher apaixonados, suas tentativas de consumar sua paixão sendo constantemente impedidas por familiares, pela igreja e pela sociedade burguesa em geral. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 54 da lista, mais um filme do Buñuel. Esse é justamente o filme que naquele vídeo do Cão Andaluz eu comentei que ele logo depois fez esse filme, né, Idade do Ouro. Foi um filme bancado justamente por conta do sucesso daquele filme. E, bom, embora seja um filme com uma história muito mais linear do que um Cão Andaluz, ainda é um filme surrealista, bastante abstrato, em que é bem difícil a gente definir exatamente qual é a história que ele está contando. Essa parte continua válida. Então, não é exatamente um filme com uma história linear. Eu acho que a sinopse não dá muito pra fazer melhor do que ela, sem ser, tipo, entrar em muitos detalhes do que acontece a cada cena, sabe? Porque realmente são umas coisas meio aleatórias. Pra dar uma ideia, o filme começa falando sobre comportamentos de escorpiões. E aí mostra alguns escorpiões ali e falando um pouco sobre o comportamento deles. Aí ele troca meio de repente pra mostrar um soldado numa região costeira, assim, de pedras e tal, perto do mar, encontrando os outros soldados, todos muito feridos. Ele no caminho vê uns bispos, umas pessoas de igreja assim, mas muito bem vestidas e tal. Bem vestidas do jeito igreja, né? Tipo essas roupas muito exuberantes de, sei lá, arcebispos ou papas ou coisa do tipo. E aí ele encontra uns outros soldados e os soldados são um misto de muito feridos com talvez meio preguiçosos. Na verdade é um pouco difícil ali definir o que exatamente ele tá querendo representar nesses soldados. Com certeza alguns estão machucados, mas eles ficam todos muito apáticos a todo momento. Pra daí a gente entrar numa cena em que uma grande multidão chega nesse lugar e aí depois aparece o casal que tá querendo se pegar, basicamente, que é isso que a sinopse fala. E aí realmente do momento em que eles aparecem pela primeira vez, o filme meio que vai seguindo eles. E aí o filme foca um pouco mais no homem, mas mostra a mulher também, alterna de vez em quando. Mas a ideia é ficar mostrando o quanto eles querem transar, basicamente. De jeitos muito sutis, eu não acho que sutil é a palavra, mas de jeitos muito subjetivos para também ofender menos pessoas. Porque eu tenho certeza que algumas pessoas ficaram ofendidas. E falando nisso, vamos para as curiosidades. Apesar de ter sido um dos primeiros filmes falados feitos na França, uma parte considerável da história é contada em texto. Então o filme tem falas, tem uma quantidade razoável de falas, mas ele tem vários intertítulos também, que geralmente não são exatamente para diálogos, são mais... Eu não lembro se algum é diálogo. Eu reassisti o filme agora há pouco, mas eu não lembro se algum é diálogo, eu acho que não. Mas são mais como se fosse uma narração ou algum texto que é pra estar aparecendo em cena realmente, ou alguma coisa do tipo. Os diálogos mesmo são falados, mas ainda assim uma parte considerável da história acaba sendo contada nesses textos. O filme começou sendo a segunda colaboração artística entre o Buñuel e o Dalí, né, assim como o Cão Andaluz tinha sido, só que no momento em que o filme começou a ser realmente produzido e tal, eles já tinham brigado e não estavam mais se dando bem, então acabou virando um filme apenas do Buñuel. O Dalí realmente só participou ali, digamos, da pré-produção. Buñuel, que não tinha qualquer experiência como cineasta, né, tinha feito aquele outro filme e mais nada, filmou o filme de maneira linear, o que tradicionalmente não se faz, né? Não que seja um grande absurdo, né? De vez em quando a gente vê filmes em que isso é feito. Até hoje ainda tem, na verdade, cineastas muito respeitados que escolhem, em algum filme específico, geralmente, ou na sua filmografia, filmar as cenas em ordem, geralmente no intuito de que os atores consigam entrar mais no que eles estão fazendo, já que eles vão estar atuando o decorrer da história, nem em tempo real. Quer dizer, em tempo real não, mas na progressão real, né? No fim, disse que o filme foi muito pouco editado. Então, basicamente, o que a gente tem de filme é praticamente tudo que foi filmado mesmo. Quase nada foi removido. O orçamento do filme foi de 1 milhão de francos. Não faço ideia de quanto isso vale hoje em dia ou mesmo na época, comparado com dólar, pra gente ter uma noção, comparando com outros filmes que a gente fazia. A gente já tinha filmes de 1 milhão de dólares. Eu acho que 1 milhão de francos deve ser bem menos, porque os filmes de 1 milhão de dólares eram produções gigantescas. Mas esse orçamento foi pago por um visconde chamado Charles de Noailles, que era um nobre que, a partir de 1928, todo ano encomendava um filme como presente
presente de aniversário para a esposa dele, que era a viscontessa Marie-Laure de Noailles. E aparentemente ela era famosa como patrona das artes aí. Então o filme foi bancado desse jeito. Um fato interessante é que o filme fez bastante sucesso com o público em geral. Foi um filme popular na época em que foi lançado, mesmo sendo hoje considerado uma coisa tão artística e tão afastada assim da massa, né? Não é um filme para as massas, mas na época o público gostou bastante. Só que isso incomodou muito alguns grupos, em especial um grupo de direita conhecido como a Liga dos Patriotas, se incomodou muito com o filme e saíram por aí atacando sessões de exibição do filme, geralmente jogando tinta na tela dos cinemas onde o filme estava sendo exibido. O que é curioso porque é uma manifestação de protesto que a gente vai acontecer até hoje, né? De tempos em tempos, aí geralmente fazem quadros, né? Mas de tempos em tempos tem gente jogando tinta em quadro. Aparentemente, outras coisas que esse grupo da Liga dos Patriotas fez foi que, pelo que eu entendi, em salas de cinema onde o filme estava sendo exibido, eu entendo que colocavam os postos quadros de artistas surrealistas no geral, eu imagino. Ali, tipo, no saguão de entrada e coisas assim. E aparentemente eles também eles saíam destruindo essas obras como parte da revolta deles com o filme. Algum tempo depois que o filme havia estreado, o chefe de polícia de Paris acabou conseguindo convencer o escritório da censura a reavaliar o filme e assim eles acabaram banindo o filme, né, que até então tinha sido aprovado. Em resposta a isso, o Visconde e a Viscondessa, né, que foram os que produziram o filme, acabaram removendo o filme da distribuição comercial por mais de 40 anos. Apesar de que durante esse tempo, 3 anos depois, em 1933, o filme foi exibido no Museu de Arte Moderna de Nova York, mas por uma exibição privada. E aí só 49 anos depois, de 1º a 15 de novembro de 1979, o filme teve a sua estreia de verdade nos Estados Unidos, num cinema em São Francisco. E aí desde essa época, eu entendo mais ou menos, é que a gente realmente tem o filme circulando aí para, né, mais acessível. Mas bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. O livro comenta que a cena dos escorpiões que eu falei que tem no começo do filme não foi feita pelo Buñuel para esse filme. É um filme de 1912 que existia e ele só pegou, e os textos que aparecem como intertítulos são novos, são criados por ele. Mas que as cenas são cenas que ele catou desse outro filme que já existia. Aqui diz que o grupo das pessoas capenga lá são bandidos. Realmente eu não me liguei. Posso estar enganado. Eu falei que eram soldados. Eu sinceramente não sei. Eu revi o filme hoje rapidinho pra fazer isso aqui, mas eu tive que rever ele sem legenda. Então eu não consegui entender muito bem algumas coisas. Foi mais pra tentar refrescar a memória. Quando eu assisti da primeira vez, com certeza eu assisti com. Mas foi só pra tentar dar uma refrescada na memória, assim, pra lembrar das coisas. Esse fato exatamente, o que eles são, eu não lembro. Eles só aparecem no começo do filme, nem aparecem mais depois também. Eu não encontrei essa informação na internet, mas o livro diz que os nobres, né, que bancaram o filme, queriam que o Stravinsky fizesse uma trilha sonora para esse filme, mas o Buñuel rejeitou, porque ele não queria que ficasse artístico demais. E aí, bom, o livro termina falando que ele é um filme atemporal que manterá seu poder de chocar para sempre. Eu não concordo muito com essa parte, porque eu acho que o poder de chocar dele é bem limitado à época em que ele foi feito, porque, como eu falei lá no começo, é uma retratação puritana de sexo, exatamente. Então tem imagens realmente que você pensa, nossa, na época ele teve coragem de fazer isso aqui. Impressionante. Mas assim, são imagens subjetivas, sabe? É uma coisa nada a ver acontecendo, mas que você enxerga aquilo e você remete à imagem sexual que ele tá querendo retratar. E eu tô falando isso, mas ele faz isso, sei lá, uma vez, duas no filme. Acho que 2, 3, talvez no máximo. Não é uma coisa muito recorrente, não. A maioria das coisas sexuais é mais só, tipo, o cara vê um anúncio de meia calça, então ele vê as pernas no anúncio e fica pensando na mulher, mas sem nada mais do que isso, sabe? Algumas cenas têm mais do que isso, mas também acho que pra hoje em dia não são nada demais. Então eu diria que o poder de chocar dele é bem limitado ao tempo em que ele foi feito. Eu acho interessante que esse filme sai um tanto do que a gente tinha visto no Cão Andaluz, em que toda a proposta do Buñuel e do Dalí era nada disso faz sentido. Especificamente
não tem um significado por trás de nada disso, né? Era essa a ideia daquele outro filme ali. E aqui, eu sinto que claramente tem elementos que parecem completamente jogados e, vindo de quem veio, eu acredito que devem ser mesmo, mas a gente já tem, em contraponto a isso, a gente tem outros elementos que, por sua vez, são visivelmente simbolismos de alguma coisa que ele tá tentando retratar ali. Então, eu diria que, na minha opinião, pelo menos, é uma certa evolução da coisa, né? Porque antes era o abstrato apenas pelo abstrato e mais nada. Aqui tem uma junção do abstrato só pelo abstrato com o abstrato com significado oculto. Nem sempre tão oculto assim. Eu acho que a versão com significado oculto é mais interessante. Pra mim, pelo menos. Não vou dizer que eu acho que tudo tem que ter isso. E aí eu acho que justamente o fato do filme mesclar essas duas coisas é interessante. Porque realmente tem cenas no filme que, sei lá, eu não consigo ver. O livro cita uma das coisas que eu acho que é uma das cenas famosas desse filme, que é uma vaca na cama da mulher. A mulher com quem o cara tá querendo transar, ela é riquinha também, ela mora numa casa imensa e tal, tem uma hora que ela tá mostrando ela na casa dela, e ela chega no quarto e tem uma vaca sentada na cama dela, e ela só pede pra vaca sair, e aí a vaca sai, e tudo bem, fica por isso mesmo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Como se fosse um cachorro que deitou na cama, e não devia, sabe? Eu acho que... Eu sinceramente não acho que essa cena tem uma grande mensagem subjetiva por trás. De novo, principalmente vindo de quem veio. A gente sabe que o Luis Buñuel, pouco tempo antes desse filme, falou ativamente que tinha essa ideia de colocar cenas jogadas, né? Sem que tivesse um significado oculto. Então eu acho que mesmo que aqui a questão dos dois tentando fazer sexo e ninguém deixando é claramente uma coisa que ele tá querendo discutir ali, sabe? Eu acho que essa parte é visivelmente um assunto que ele tá abordando. Outras partes do filme eu acredito que não são mesmo, sabe? Não digo todas, né? Mas algumas outras partes do filme eu acredito que não são mesmo pra ter uma mensagem por trás nem nada do tipo. É só ele tacando aí, tipo, nossa, isso aqui, faz aí, vai ficar bom no filme. Porque tem realmente várias cenas muito aleatórias, sabe? O filme termina numa grande festa acontecendo, assim, mais ou menos lá pelo final do filme. Tem uma grande festa que acontece na casa dessa mulher. E aí quando começa a festa, tá mostrando as pessoas por ali e tal, entra uma carroça puxada a cavalos no meio da festa, assim, no meio do salão de festas, todo mundo super arrumadinho, tipo de terno, vestidos longos de gala, uma festa de gala. E uma carroça sendo puxada por cavalos andando no meio do salão, assim, sabe? Então tem cenas, assim, que parecem muito esdrúxulas. E eu acho que é isso que elas são. Eu acho que são realmente cenas esdrúxulas que estão ali pra serem esdrúxulas. Então, por esse lado, eu acho que esse filme é uma evolução em cima do que eles fizeram, eles, o Buñuel e o Dalí. Mas, bom, principalmente o Buñuel. Eu acho que é uma evolução em cima do que ele fez no Cão Andaluz. Dito isso, eu acho que o fato dele ser um meio termo entre o que ele fez lá e, sei lá, algo que ele foi fazer mais refinado depois, eu não sei se eu acho esse filme muito grande coisa. Sinceramente, assim. Como de costume, eu acho que isso tá acontecendo com quase todos os filmes aqui. Esse é um que da primeira vez que eu vi eu achei horrível, horrível, horrível. Agora eu já achei legalzinho, assim, sei lá, ok. Acho que não diria nem legalzinho. Mas reassistindo agora eu achei ele ok. Porque as cenas esdrúxulas no fim são interessantes. Para além das cenas esdrúxulas, eu não sei se eu me interesso tanto assim pelo filme. A coisa da repressão sexual é interessante no filme. Apesar de eu achar que ele ilustra de um jeito meio estranhos. Tem um ponto sobre o cara do casal ser super violento com coisas extremamente aleatórias que me deixa um pouco confuso. Ele, tipo, vê um cachorro latindo e chuta o cachorro. Vê um besouro andando no chão e esmaga o besouro. Ele vê um cego tentando pegar um táxi, eu acho. E aí ele empurra o cego, joga o cego no chão, sei lá, ele dá uma porrada no cego. Uma mulher derrama um negócio na mão dele e ele, tipo, dá um tapa na cara dela. Mas eu não sei se eu entendo muito bem essa cena. Até porque, principalmente a mulher, talvez um pouco o cego também, porque parece pra mim que nesse momento ele já não tá tão... Eu acho que na hora, no começo, porque os dois estão meio que rolando no chão, e aí vem uma multidão e separa eles, e aí leva o cara embora, leva ela pra casa, e levam o cara meio que preso. E aí fica um tempão, meio que 2 guardas, sei lá. Ele chega a estar algemado, então acho que um dos dois é pra ser um guarda. Andando com ele na rua e tudo que ele vê, ele lembra da mulher, assim. Por um tempo, ele tá meio que agindo desesperado, meio animalesco, o que de repente remete a parte desse comportamento, mas chega um ponto em que ele não tá mais agindo assim. E ele continua tendo esse comportamento violento. Eu não sei, pode ser que tenha uma mensagem por trás disso? Pode ser. Pode ser realmente uma mensagem até óbvia sobre, sei lá, instintos animais
uma relação violência, sexo, perfeitamente possível. Se foi isso, eu não achei que ficou bom. Mas é perfeitamente possível que seja essa ideia. Sinceramente, vendo as cenas em si, não pareceu pra mim que essa relação ficou muito boa do jeito que ela tá mostrada. Eu acho que essa relação, já vi ela ser trabalhada de outros jeitos que eu acho que funcionaram. Aqui eu não acho que funcionou muito. Mas assim, também, né, um filme extremamente experimental, feito numa época em que não se fazia muito esse tipo de coisa. Então, experimentos ali pra encontrar a subjetividade adequada das coisas. Sei lá, feitos por alguém que não tinha experiência em fazer cinema, né? Então tava aprendendo. Eu acho que pra alguém que tava aprendendo, ele até fez algo muito interessante, mas tem pontos ali que falta refinamento, sabe? Mas é isso, assim. É um filme que... Eu não sei se eu botaria ele na lista. Eu não sei se eu diria que ele é um filme que você tem que ver antes de morrer. Mas assim, é um filme interessante. Eu acho que ele é um filme mais interessante. O que eu vou falar é meio óbvio, mas eu acho que ele é um filme mais interessante pra quem já tem um interesse na coisa do surrealismo. E aí eu diria que ele é um filme talvez obrigatório. Mas pra quem não tem particularmente um interesse nisso, eu acho que é um filme que dá pra deixar de lado, sabe? Eu acho muito interessante que ele tenha existido, embora considerando aí toda essa história que a gente falou aqui nas curiosidades dele ter sido banido e retirado de circulação pelos produtores e tal. De repente ele não é um filme que, por exemplo, influenciou muita gente, porque eu acho que pouca gente conseguiu ver, né? Durante pelo menos muito tempo. Parece pra mim que pouca gente conseguiu assistir esse filme. Então tem isso também. Mas é isso, assim. Eu acho que é um filme interessante. Eu não acho que é um filme obrigatório, mas interessante. Você já viu esse filme? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!